Olá, vencedores! Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida e já quero começar com uma pergunta. Estamos terminando o mês de junho, tá? Estamos aí iniciando, daqui a alguns dias, os últimos 6 meses do ano. Dá tempo de esse ano ainda você experimentar uma mudança na sua vida? Responda para mim com sinceridade. Eu quero aqui nos comentários que você diga para mim. 6 meses é tempo suficiente para a vida de uma pessoa ela mudar? Você acredita que uma mudança, uma pessoa pode experimentar uma mudança em 6 meses? E, bispo, eu acredito que é possível. Coloca aqui nos comentários que eu quero ler, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O que leva a vida de uma pessoa a mudar? O que provoca mudança? O que provoca transformação? O que leva uma pessoa a sair do ponto A até o ponto B? Tá? O que faz isso? O que faz isso? O que leva uma pessoa a mudar a situação que ela está vivendo? Você já viu aquelas pessoas que elas contam a história de vida dela, pessoas que saíram do nada, pessoas que saíram de uma situação de extrema necessidade, de miséria e deram a volta por cima? Eu venho estudando o comportamento humano já há algum tempo. Nos últimos 17 anos eu venho pastoreando pessoas, eu tenho investido nessa área do desenvolvimento humano para ajudar mais e mais pessoas a cumprir essa minha missão. E eu mapeei o comportamento de algumas pessoas vencedoras, né, que deram a volta por cima, que prosperaram, que saíram da miséria, que pagaram dívidas, que viveram uma vida ampla, abençoada, próspera e abundante, como a palavra de Deus nos promete. E uma coisa que eu encontrei em comum dessas pessoas é o seguinte: todas elas que vivenciaram uma mudança na sua vida, tudo começou, teve um início, tá? Teve um início. Eu quero que você entenda, nada é do nada. Nada é do nada, nada é do nada. Nada vai acontecer do nada, ok? Teve um início, e o início foi a partir de uma indignação. Eu quero que você entenda que toda e qualquer mudança que você está buscando na sua vida, ela começa quando existe dentro de você uma indignação. Mas, ô bispo, indignação? Sim, uma indignação. E o que é essa indignação? Essa indignação, ela é uma revolta. Essa indignação, mas não é uma revolta de fazer você brigar com as pessoas, não é uma revolta de fazer você arrumar confusão. Não, nessa revolta não. É uma revolta, é uma indignação que faz você se mover, faz você sair da situação, se mover do ponto A e até o ponto B. A Bíblia fala que Gideão, ele estava insatisfeito com a situação que o povo de Israel estava vivendo. E o que Gideão fez? Gideão começou a pegar o trigo que os inimigos vinham, destruía, e Gideão começou a malhar o trigo lá no lagar. Tá? Ele saiu do lugar da eira onde se malhava o trigo e ele veio para o lagar. E ele estava ali malhando o trigo, indignado, insatisfeito. Ele não estava aceitando mais aquela situação. Ele dizia: não é justo eu ser uma pessoa de Deus, eu plantar e os inimigos colher. Você vê que Gideão estava como? Indignado, ele estava insatisfeito com aquela situação. A primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: a primeira não, já estou fazendo a terceira, né? Como é que está a sua vida hoje? Você está satisfeito com os resultados que você tem vivido? Você está satisfeito com a forma que está a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus? Você está satisfeito com o que você está vivendo na sua família? Na sua família, como é que está a tua família? Como é que está? Existe harmonia dentro do seu lar? Existe harmonia, existe amor, existe entrega, existe carinho, beijo entre você e os seus familiares? Como é que está o seu casamento hoje, se você é uma pessoa que é casada? O quanto que existe hoje no seu casamento cumplicidade? O quanto existe companheirismo, amor? Como é que está hoje o seu casamento? Você está satisfeito com o que está? Como é que está hoje a sua situação financeira? Tá? Como é que está a situação financeira? Como é que você está hoje financeiramente falando? Você está satisfeito? Está satisfeito com o salário que você está ganhando? Você está satisfeito com os rendimentos que você vem tendo nos últimos anos?
Faça uma análise de um ano para cá, tá? De um ano para cá. Quantos aumentos de salário você teve de um ano para cá? Quantos aumentos de salário você teve? Quantos sonhos você realizou nos últimos 2 anos? Quando eu falo sonho, eu tô falando de sonhos, algo assim que parecia que era impossível e você foi lá e teve condição de realizar. Quantos sonhos você realizou? Como é que tá hoje a sua situação econômica? Você está satisfeito? Existem 2 tipos de pessoas agora, tá? Existem aquelas que estão totalmente satisfeitas e existe aquelas que estão extremamente insatisfeitas com o que estão vivendo. Como é que você está hoje? Ô Valmer, eu estou satisfeito, eu não estou satisfeito, eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Lá em Romanos, capítulo 12, para você entender que tudo que eu estou te trazendo aqui, ela tem uma base bíblica, tá? Quando eu falo para você que toda e qualquer mudança começa a partir de uma indignação, olha o que diz em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Olha isso. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este modelo. Não vos conformeis com o que vocês estão vivendo, com a forma que você está vivendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro o apóstolo Paulo começa falando, vocês não podem se conformar com o que vocês estão vivendo. Por que algumas pessoas elas passam anos e passa ano e entra ano e a vida dela continua do mesmo jeito? Você já parou para pensar que tem gente que ela faz campanha na igreja, ela faz corrente, ela faz voto e a situação financeira dela continua do mesmo jeito? Algumas pessoas elas não conseguem avançar na vida delas, não conseguem avançar, tá? São pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, tá? São pessoas que têm um bom coração, são bem intencionadas, mas infelizmente, financeiramente falando, são pessoas que não conseguem avançar. Não conseguem progredir. Primeira coisa, 2 coisas aí tá impedindo a sua progressão financeira, 2 coisas tá impedindo você de prosperar financeiramente. E quando eu falo financeiramente, né, eu tô falando de uma forma da vida financeira, e eu quero que você entenda que todas as outras áreas da sua vida são afetadas quando você tem um problema financeiro. Se você tem um problema financeiro, você tem um problema no casamento. Se você tem um problema financeiro, você também é passível você ter um problema de saúde, ok? Se você tem um problema financeiro, você passa a ter um problema de saúde, por quê? Porque você já não dorme direito. Você tem ansiedade, você sofre com ansiedade. Você fica preocupado, você fica estressado. Então, problema financeiro, escuta isso, os problemas financeiros que você está enfrentando hoje, eles estão atrapalhando e impedindo você de viver uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, uma vida, sabe, abundante, plena, como a palavra ela orienta. E 2 coisas estão acontecendo aí, beleza? A primeira, talvez você não chegou no seu ponto, você não chegou naquele dia ainda, naquele dia em que você se revolta, naquele dia em que você fica tão indignado que você se move, sai da zona de conforto e faz alguma coisa para mudar a situação que você está vivendo, porque todo mundo tem esse dia. Todo mundo tem esse dia. Eu já tive esse dia um dia. Você sabe qual foi o meu dia? Sabe qual foi o dia em que eu tomei uma decisão de mudar a história da minha vida? Foi quando eu me vi numa situação financeira onde eu estava com quase 140 mil reais de dívida, eu e a minha esposa, com o meu nome sujo, devendo 22 parcelas do meu carro, tá? 22 parcelas estava atrasada. Eu estava devendo empréstimos para banco, devendo cartão de crédito e para completar comecei a dever para agiota também. Olha a situação que eu tava. Mas isso, e assim, tive a minha casa inundada, né? Eu morava numa... Eu não tinha condição de pagar um aluguel de 500 reais na época. Não tinha condição. E o que aconteceu? O lugar onde eu fui morar de favor em uma das casas da minha mãe, e essa casa, ela inundava quando chovia. E eu tava viajando a trabalho, e a minha esposa me liga, no meio da noite, desesperada. Valmer, olha o que aconteceu.
A água tinha entrado na nossa casa, a Bartilha estava grávida da minha filha Sofia, tá? Tava grávida. E o que que aconteceu? Inundou, ficou na água, a água e chegou até perto da cintura. Olha isso, até perto da cintura. E aí, eu olhei para aquela situação, né? Voltei de viagem, vi que tinha perdido móveis, perdi roupa da minha filha pequena. E eu olhei para aquela situação e falei assim, cara, do jeito que tá não pode continuar, eu tenho que mudar essa situação. Eu não tinha nome, minha vida financeira toda destruída. E detalhe, só para você ter uma ideia, é muito importante falar isso aqui. Tudo que eu tô te falando aqui, que eu vivi, eu já estava na igreja, eu já servia a Deus. Então, o fato de uma pessoa servir a Deus não isenta ela de passar problemas financeiros. Não é porque você lê a Bíblia, não é porque você vai na igreja que você não vai passar por uma crise financeira, que você não vai enfrentar uma dificuldade, não vai se meter numa dívida, não vai ter o seu nome sujo. Isso não dá garantia nenhuma, porque eu estava na igreja, já conhecia a palavra de Deus e estava nessa situação, tá? Estava nessa situação. Vou te explicar por que eu estava nessa situação, ok? Naquele dia eu tomei uma decisão, falei, chega, do jeito que tá, não pode continuar. Então, tem pessoas que estão numa situação financeira difícil agora, porque esse chega ainda não aconteceu, tá? Esse chega ainda não veio para ela, não sei como é que você tá hoje, mas o chega não veio. E existem pessoas que o chega já veio o chega. E aí ela agora precisa do segundo passo, porque o primeiro passo meu foi, chega, não dá mais para ficar do jeito que tá, não aguento mais. Chega de tanta miséria. Sabe o que eu fazia? Eu andava, toda vez que tinha uma blitz policial, eu ficava com medo, porque eu tava devendo 3 IPVAs do meu carro. Tava devendo 3 IPVAs. Imagina o que é você ficar devendo 3 IPVAs do carro. Eu tava devendo quase, fora as multas, eu tinha mais ou menos uns 5 mil reais de IPVA e multa para pagar. Então olha a situação que eu tava. Toda vez que eu via uma blitz policial, eu ficava desesperado. Então, quando eu tomei a decisão, falei, chega de viver nessa miséria, chega. Primeiro ponto, chega. O seu chega tem que chegar. O seu chega já chegou? Não sei. Segundo ponto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que eu estava passando aquela situação? Por que eu estava vivendo daquele jeito? Por que eu estava enfrentando tanta crise financeira do jeito que eu estava vivendo daquela forma? Por que eu estava com meu nome sujo? Por que eu estava devendo para cartão de crédito? Por que eu e a minha esposa, a gente estava numa situação desesperadora? Por que a gente estava assim? Porque eu não tinha inteligência financeira. Eu não sabia lidar com o dinheiro. Eu não tinha sabedoria para usar o dinheiro de uma forma que trouxesse benefício para minha família. Eu usava o dinheiro para satisfazer uma falta emocional, não tinha inteligência emocional para poder lidar com o dinheiro, não tinha inteligência financeira, não sabia investir, eu não tinha conhecimento financeiro nenhum, ok? Conhecia da Bíblia, conhecia da palavra, mas não conhecia nada de finanças. Então, quando o apóstolo Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, foi isso que fez a minha vida mudar. Eu busquei a renovação da minha mente, busquei a renovação dos pensamentos que havia dentro de mim. Eu comecei a mudar a minha forma de pensar. O que eu entendi e o que eu aprendi nesses anos? Que dinheiro não tem nada a ver, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza tem a ver com mentalidade, tá? Tem a ver com mentalidade. É totalmente possível uma pessoa que veio do nada, vive sem nada e morre sem nada, tá? Mas também o contrário também é possível. É possível uma pessoa que nunca teve nada, no meio do caminho ela dá o chega dela, depois ela busca a renovação da mente, a transformação através do conhecimento e ela muda a história da vida dela e da sua família. Isso é totalmente possível. Aonde está o grande segredo? Aonde está o grande segredo disso tudo? Está na mentalidade. Eu gosto muito de uma palavra que está no livro de Jó, se você quiser acompanhar aí, Jó no capítulo 21. O capítulo 21 de Jó fala assim, ó, um morre em pleno vigor, daqui a pouco eu volto para Romanos. Jó fala assim, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo.
tá falando de dois tipos de pessoas. Um morre em pleno vigor, despreocupado, tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Olha só que legal. O outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, sem nunca haver provado o bem. Olha que interessante. Aqui está falando de dois tipos de pessoa. Um que morreu em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. Quando é que você fica despreocupado e tranquilo? Quando que você fica despreocupado e tranquilo? Quando você tem uma segurança financeira. Quando você está morando bem. Quando você não tem dívidas. Quando você não tem dívida. Quando o seu nome ele não tá sujo, tá? Porque assim, quando você tá com o nome sujo, quando você tá com dívida, aí você coloca a cabeça no travesseiro, vem um monte de coisa na cabeça. É assim ou não é? Pelo menos esse é o comportamento de uma pessoa direita, né? Tem gente que não tá nem aí, tá devendo e não quer nem saber. Tem gente que fala assim, ó, deve, não nego e pago quando puder. Olha isso, deve, não nego e pago quando puder, ou seja, a pessoa não tem compromisso. Agora tem gente que é direita. Tem gente que é direita, ela fica totalmente preocupada, ela quer pagar, só que ela não tem a condição. Então, a Bíblia está dizendo de um que morreu despreocupado, tranquilo, com seus baldes cheios de leite, fresca a medula dos seus ossos. Ou seja, uma pessoa que viveu e experimentou do bem nessa terra. E está falando de outra que morre na amargura do coração, olha isso. O outro contrário morre na amargura do coração, sem nunca ter provado o bem. Nunca ter provado o bem. Quem é que está hoje na amargura do coração? Quem é que está na amargura do coração? É aquela pessoa que está endividada. É aquela pessoa que ela não tem dinheiro para poder realizar sonhos. Quem é a pessoa que está na amargura do coração hoje? É aquela que mora numa casa ruim. É aquela que tem que depender dos outros para tudo. É isso que eu quero que você entenda. Eu estou aqui hoje para trazer um pouco de consciência para você, para trazer um pouco de clareza para você entender, tá? Para você entender. E eu quero que você entenda que essa situação que você está vivendo, que talvez você possa estar vivendo, ela não é exclusivamente sua ou exclusivamente minha. Na Bíblia, na época do rei Davi, lá em 1 Samuel capítulo 22, se eu não me engano, tem um evento muito importante da história que fala que no momento em que Davi ele tá fugindo, ele se refugia numa caverna chamada Caverna de Adulão, tá? E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai, eles ouviram que Davi estava ali, todos desceram com ele. E a Bíblia diz assim, ó, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Grava essa palavra, em aperto. E todo homem endividado, e todos os que estavam amargurados de espírito. Então, olha a situação das pessoas que estavam com Davi. Eram pessoas que estavam em aperto, eram pessoas que estavam endividadas e eram pessoas que estavam amarguradas de espírito. Ou seja, eram pessoas que tinham sérios problemas financeiros. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela fala mais de dinheiro do que de qualquer outro assunto. Existem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro na Bíblia. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé, mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa. Entende que como que você precisa aprender sobre a Bíblia, precisa entender um pouco mais sobre a palavra? Tá vendo que talvez a situação que você está vivendo hoje, ela não é uma situação diferente das que acontecia no passado? Porque o povo que estava com Davi, eles estavam em aperto. Eles estavam endividados e amargurados de espírito. Vê se esses não são sintomas de alguém que tem problemas financeiros. Vê se esses não são sintomas de alguém que está passando por uma crise financeira. Então você entende? Eu ouvi uma pessoa dizer assim, mas dinheiro não traz felicidade. Eu concordo com você. Dinheiro não traz felicidade. Até porque a felicidade ela não vem de algo palpável. A felicidade não vem desse relógio. Olha aqui, eu tenho um relógio, um relógio bonito que eu ganhei da minha esposa há alguns anos. A felicidade não vem do que está fora. Não é porque eu agora, por exemplo, eu estou usando esse relógio, eu coloquei o relógio no pulso.
Olha aqui, o relógio está no meu pulso. O fato de ter colocado esse relógio não me faz uma pessoa mais feliz. Existem pessoas que associam a felicidade dela à aquisição de bens. Ela associa a felicidade dela à compra de um carro, a morar numa casa melhor. E eu quero que você entenda que felicidade não tem nada a ver com isso. Felicidade é estado de espírito, ok? Felicidade é estado de espírito, é conexão com Deus. Eu encontro a felicidade quando eu me conecto com Deus. E essa conexão com Deus me faz ter felicidade, independente do que eu tenha ou não tenha, ok? Independente de eu estar numa casa boa ou de eu estar numa casa muito simples, eu consigo ter felicidade. O que algumas pessoas elas confundem é felicidade com alegria. Então vamos lá. Alegria é um sentimento. Alegria é um sentimento. Alegria é um sentimento. Tristeza é um sentimento. Raiva é um sentimento. Ira é um sentimento. Insatisfação é um sentimento. Amargura de espírito é um sentimento. Então a gente está falando de um sentimento. Então vamos lá. Dinheiro não traz felicidade. Mas você há de concordar comigo que a falta do dinheiro, ela traz tristeza. A falta do dinheiro traz aperto. A falta do dinheiro traz amargura. Porque algumas coisas que você precisa nesse mundo atual, você só vai conseguir se você tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro. Entende isso? Eu vou ensinar hoje aqui para você por que você precisa ter dinheiro. Por que Valmer, por que eu preciso ter dinheiro? Eu vou ensinar para você aqui, tá? Eu fui chamado para uma missão. Eu fui chamado por um propósito. Eu recebi um chamado da parte de Deus para poder ajudar cristãos. Para ajudar cristãos. Cristãos que estavam na mesma situação que os homens que estavam com Davi estavam. A Bíblia diz, e Davi se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi tinha 400 homens que estavam em aperto, que estavam endividados e amargurados de espírito. Só que, eu quero que você entenda, esses 400 homens que estavam nessa situação, eles encontraram uma forma de sair daquela situação. Eles encontraram alguém que começou a mentorar, trazer uma mentoria, ou seja, trazer uma nova forma de pensar, tá? Primeiro, eles estavam indignados. Lembra que eu falei Romanos? Não vos conformeis com esse século. Aqueles homens não estavam conformados. Segundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você tem alguém para pegar na tua mão e te ajudar, você consegue mudar a forma de pensar, você consegue mudar os seus pensamentos. Entenda o que eu vou te dizer, nenhuma mudança, ela vai ser concreta enquanto não acontecer dentro de você. Se não mudar dentro, fora não vai mudar. Por exemplo, escuta o que eu vou te falar. A sua vida não fica melhor hoje se você ganhar mais dinheiro. Existem pessoas que se ganharem mais dinheiro hoje, elas se perdem. Tem pessoas que se ganharem mais dinheiro hoje, ela acaba com a vida delas. Ela acaba com o casamento, ela acaba com a família. Ela entra num buraco. E algumas pessoas, elas perdem até mesmo a vida. Ué, mas não é o dinheiro, não é a solução dos problemas? Não. Dinheiro não é a solução do seu problema. Dinheiro não é a solução. Dinheiro na mão de uma pessoa que não tem a mentalidade preparada, ele vai ser usado de forma errada, sem sabedoria. Sem sabedoria. Então, o que você precisa hoje não é ganhar mais dinheiro, mas é construir uma mentalidade forte, tá? Uma mentalidade forte. Observa, 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem tudo. Eu conheci uma pessoa quando eu passei em Santa Catarina, numa cidade chamada Jaraguá do Sul. Eu tive o prazer de morar naquela cidade mais ou menos 1 ano e meio. E eu conheci um homem que ele ganhou 26 milhões na Mega Sena. Eu conheci esse cara. Ele ganhou 26 milhões na Mega Sena. E naquela época, isso há
5, 6 anos atrás, quase 6 anos atrás, o cara tava perdendo tudo. Perdendo tudo. Como é que uma pessoa ganha, em média, 26 milhões e ela consegue perder tudo? Na época que eu conheci, se eu não me engano, ele deveria ter mais ou menos uns 2 milhões ou 1,5 milhão em patrimônio, que também estava perdendo. Então, o que faz uma pessoa ganhar 26 milhões da Mega Sena e de repente perder tudo? Não é o dinheiro a solução? Não é o dinheiro que traz a felicidade? E aí? Eu tô falando de pessoas que tiveram acesso a muito dinheiro, mas elas não estavam preparadas, não existia uma mentalidade madura para lidar com o dinheiro. Nessa minha jornada de 17 anos de ministério, que eu já passei por mais de 30 cidades, já morei em 6 estados pelo Brasil, já tive o prazer e o privilégio de pastorear e de cuidar de milhares de pessoas. Talvez se você está assistindo esse vídeo aqui, você já teve a oportunidade de participar de uma reunião minha, onde eu estava ministrando, ensinando a palavra, ensinando o reino de Deus. E eu pude ver nessa minha caminhada, nessa minha jornada, o como tem pessoas que estão passando por problemas financeiros. Eu vi muita gente que ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro. O que é o grande segredo? É a mente, é a mentalidade. É a mentalidade. Não existe uma mentalidade forte, não existe uma construção, não existe uma ativação de identidade para a pessoa saber lidar de forma sábia com o dinheiro. Entende? A minha vida começou a mudar, eu comecei a dar a volta por cima a partir do momento em que eu busquei o conhecimento, eu busquei a sabedoria. Primeiro, eu busquei o conhecimento, olha isso, busquei o conhecimento, apliquei o conhecimento e o conhecimento fez com que se tornasse sabedoria. Eu paguei todas as minhas dívidas, meu nome hoje da minha esposa é limpo, paguei as minhas dívidas, eu paguei o banco, eu paguei a agiota. A primeira coisa que eu paguei foi o agiota, tá? A primeira coisa que eu paguei foi o agiota. Limpei meu nome, limpei o nome da minha esposa, começamos a viver uma vida melhor, passamos a ter organização financeira, houve uma metanoia, uma mudança, uma transformação. Mas isso só foi possível, tá? Eu só consegui sair de uma situação de miséria, uma situação de extrema necessidade, primeiro, lembra? Quando eu me revoltei, quando eu teve aquele dia do chega, não aguento mais, chega, quando eu dei o chega e quando eu busquei o conhecimento, quando eu renovei a minha mente. Se você me perguntar assim, Valmer, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para poder mudar a história da minha vida? Você precisa do chega e você precisa de buscar o conhecimento certo. Eu recebi um chamado de Deus. Um chamado de Deus. Qual foi esse chamado? O chamado para poder ensinar os cristãos sobre educação financeira. Eu fui chamado por conta dessa missão. Eu tenho uma missão, escuta isso. Eu tenho uma missão de ajudar você, cristão, que está numa situação semelhante à situação que estavam os homens que se juntaram a Davi. Ajudar você que está em aperto, ajudar você que está endividado e ajudar você que está amargurado de espírito. Eu tenho a missão de te ajudar. Eu tenho a missão de te ajudar. A missão de te ajudar a alcançar 3 coisas, tá? Eu tenho essa missão. E eu vou te falar o que é essa minha missão de ajudar você a alcançar essas 3 coisas. Eu sei, olha isso, eu sei que eu vou ser muito criticado. Eu sei que muita gente vai meter o pau em mim, vai falar um monte de coisas a meu respeito. Eu sei, eu estou preparado para isso. Eu tenho musculatura emocional suficiente para suportar toda e qualquer adversidade. Eu estou pronto. Eu construí uma mentalidade forte. Então, eu sei que essa minha missão,
ela vai ser desafiadora. Mas eu sei que o resultado vai ser extraordinário. Lembra aqueles homens que estavam com Davi estavam em aperto? Aqueles homens que estavam endividados, que estavam amargurados de espírito e que estavam como? Como? Em aperto. Sabe o que aconteceu com aqueles homens? Eles venceram aquela situação. Eles deram a volta por cima. Eles prosperaram. Eles saíram do anonimato, saíram da miséria. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens eles se tornaram matadores de gigante. Os homens que estavam em aperto, amargurados de espírito e que estavam endividados se tornaram matadores de gigantes. Eles passaram a fazer parte do exército de Davi. Eles acumularam riqueza, eles saíram, pagaram todas as dívidas, eles deram a volta por cima. Você que está aqui agora, até agora aqui acompanhando essa live comigo, você vai dar a volta por cima. Eu não sei qual que é a sua situação. Olha bem dentro dos meus olhos aqui. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Você vai dar a volta por cima. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Você não é o seu momento. Você não é o seu momento. Você não é o momento que você está passando, tá? Você vai dar a volta por cima. Você vai sair dessa situação. Você vai pagar essa dívida que você não está conseguindo pagar. Ei, olha para mim aqui. Talvez você já disse, devo e não nego e pago quando puder. Escuta o que eu estou te falando. Você vai pagar essa dívida. Você vai dar a volta por cima. Você vai prosperar. Você ainda vai sair dessa situação de aperto que você está vivendo. Deus vai mudar a história da sua vida. Você vai sair dessa situação. Você vai dar a volta por cima. Eu tenho certeza disso. A mão poderosa do nosso Deus, ela vai alcançar você. As portas vão se abrir. Tem 6 meses pela frente aí, ó. 6 meses. Você pode dar a volta por cima ainda nesses 6 meses. Acredita nisso. E eu quero te falar 3 coisas. Eu recebi a missão de ensinar 3 coisas para o cristão. 3 coisas. 3 coisas importantes. 3 coisas que você precisa. Primeiro, eu quero ajudar você a alcançar a sua liberdade financeira. Eu quero ajudar você a prosperar. Eu quero ajudar você a destravar a riqueza que existe dentro de você. Porque você nasceu para prosperar. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para transformar a história da sua vida. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: ter dinheiro não é ruim. Ter dinheiro não é ruim. Ter dinheiro é bom. Ter dinheiro é bom. E o dinheiro serve para 3 coisas, basicamente. 3 coisas, ok? 3 coisas importantes que o dinheiro serve. Vou te falar para quais são. Primeiro, o dinheiro serve para que você possa trazer segurança. Segurança para você e para sua família. E o que é essa segurança? É você ter condição de morar num bom lugar, numa boa casa. É você ter um bom carro para andar, tá? É você ter acesso a um bom plano de saúde. Não dá pra gente viver hoje no nosso país sem um bom plano de saúde, tá? Não dá. Então, você precisa prosperar financeiramente falando. Por quê? Porque você precisa proporcionar isso para sua família. Precisa proporcionar uma boa casa. Você está satisfeito hoje, por exemplo, com a casa que você está morando? Você está satisfeito hoje com o carro que você está andando? Ah, para mim tá tudo bem. Sim, eu sei. Mas eu sei que tem gente aqui que não está satisfeito. Eu sei que tem gente aqui que nem carro tem. Eu sei que tem gente aqui agora que mora de aluguel. E o problema não é morar de aluguel. O problema às vezes é morar de aluguel num bairro muito ruim. Hoje eu moro de aluguel, por opção minha. Eu moro de aluguel, mas eu moro de aluguel num bom bairro. Eu pago um bom valor de aluguel hoje aqui. Então não tem problema nenhum em você morar de aluguel, desde que você consiga morar bem. Você está satisfeito com o que você está vivendo hoje? Já parou para pensar que se você tivesse dinheiro hoje, você estaria morando num lugar melhor, vivendo numa casa melhor? Eu quero que você entenda que isso é dom de Deus para a sua vida. Então a primeira coisa que você precisa entender, eu preciso ter uma boa condição financeira para que eu proporcione segurança para minha família. Segunda coisa, você precisa de uma boa condição financeira para que você possa realizar sonhos. Sonhos. Você tem sonhos?
Quais são os teus sonhos? Existem sonhos que você só vai poder realizar se você tiver dinheiro. Tem sonhos que você não realiza ele se você não tiver uma boa condição financeira. Sinceramente, olha bem dentro dos meus olhos. Se você tivesse dinheiro hoje, qual sonho você realizaria? Qual sonho seu ou de algum familiar você iria realizar? Uma viagem? Sonho de fazer uma viagem, sonho de comprar uma casa, de comprar um carro, sonho de ir em Paris, na Disney. Qual sonho você realizaria? Entende? Porque assim, ó, quando você realiza sonhos, você passa a ter experiências. E é isso que o dinheiro te proporciona. O dinheiro te proporciona possibilidade de você viver experiência. No ano de 2021, eu vivi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Eu estava em viagem com a minha família para Gramado. E bem nessa época, eu tive a oportunidade de caiu neve em Gramado. E desde pequeno eu sempre tive um sonho de ver neve, de brincar com neve. E eu consegui brincar na neve junto com a minha filha. Olha que coisa extraordinária. Eu consegui brincar na neve junto com a Sofia. Nós rolamos no chão, fizemos bolinho de neve, jogamos um no outro. Sabe, vivemos uma experiência extraordinária. Nunca mais a minha filha vai esquecer. Mas isso só foi possível por conta que eu tinha dinheiro para poder pagar a passagem e a hospedagem para estar naquele lugar. Você entende como que o dinheiro ele é importante? Com o dinheiro você consegue realizar sonhos. E a terceira, e não mais importante do que as outras, mas também muito importante, quando você tem dinheiro você consegue ajudar pessoas. Você consegue ajudar pessoas. Com dinheiro você pode ajudar mais gente. Agora, a pergunta que eu faço, você gosta de ajudar pessoas? Você gosta de fazer o bem pro próximo? Eu já fui muito ajudado na vida. Eu passei por um período na minha infância em que eu recebia muita cesta básica. Se não fosse os irmãos da Assembleia de Deus, eu não sei o que teria sido da minha vida não, viu? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que teria sido de mim se não fosse os irmãos da Assembleia de Deus. Eu passei uma situação de extrema necessidade. Se não fosse os irmãos da Assembleia de Deus, eu tinha passado fome da pior maneira que você pode imaginar. Eu já ajudei muita gente nessa minha vida. Muita gente, muita gente. Já ajudei com dinheiro mesmo, financeiramente, com cesta básica, sabe? É prazeroso você fazer isso, é prazeroso. Se você tiver... Imagina, suponhamos que você seja uma pessoa que gosta de ajudar os outros, né? Você gosta de ajudar as pessoas. Se você tivesse dinheiro, você ajudaria mais pessoas. Se hoje você consegue, ganhando o que você está ganhando, você consegue ajudar 1, 2 ou 3, com uma boa condição financeira você ganharia 10, ajudaria 10, 20, 30 pessoas a mais. Entende? Quando você tem dinheiro, você consegue crescer e contribuir ao mesmo tempo. E tem pessoas que estão na sua vida hoje, por exemplo, familiares que você pode ajudar, quando você também já se ajudou. Eu coloquei aqui ajudar pessoas na terceira, porque a primeira e mais importante que você tem que ajudar é a sua família. Depois que você ajuda, né, a sua família, e quando eu falo família, eu falo marido e mulher e filhos, tá? Isso é uma família. Pai, mãe, irmão são parentes, não são menos importantes, mas é uma família definida por pai, mãe e filhos, ok? A minha família hoje é Bartíria, Sofia e Sara. Essa é a minha família. Minha mãe, meus irmãos, eles são meus parentes. Amo eles, tenho falado com eles quase que diariamente. Mas a minha família hoje é Bartíria, Sofia e Sara. Entende o conceito? Primeiro eu tenho que ajudar eles, para depois eu ajudar os meus irmãos e os meus parentes. Então, você entende que ter dinheiro não é ruim? E eu pergunto para você, o que tem de errado nisso? Por que talvez você está passando uma situação financeira tão difícil? Por que você está passando uma situação financeira tão complicada? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Aí eu volto lá para Romanos 12. Não vos conformeis com esse século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento, escuta isso, a partir do momento que você der o chega, a partir do momento em que você renovar a sua mente e começar a mudar os seus pensamentos. Se você diz assim, eu preciso de ajuda, eu estou igual aqueles homens que se juntaram a Davi. Estou igual aqueles homens, tá? Estou igual aqueles homens. Eu estou em aperto. Olha isso, estou em aperto. Estou endividado. Estou amargurado de espírito. Existem várias coisas. Por exemplo, estar em aperto. Estar em aperto é estar ganhando um salário que não dá pra nada, tá? Um salário que não dá pra nada. Estar amargurado de espírito é por conta de uma insatisfação que talvez você tenha relacionada a dinheiro, tá? Insatisfação por estar morando numa casa ruim, num lugar onde você não gostaria, tá? Não tá tendo o valor e o rendimento que você gostaria, então existe esse ponto. E endividado, ou seja, você é uma pessoa que não tem controle financeiro, você é uma pessoa que gasta mais do que aquilo que você ganha e talvez não usa o dinheiro com sabedoria. Existe um déficit muito grande aí, tá? Você ganha aqui, mas você gasta aqui. Então, por isso que você tá tão endividado. Entende isso? Aí você fala assim, mas tem jeito pra mim? Tem, claro que tem. Claro que tem jeito. É claro que tem jeito pra você. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, Valmer? Você precisa dar o chega. 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 Você precisa dar o chega. Segundo, renovar a sua mente. Como é que eu faço isso? Buscando conhecimento. Eu estudo a Bíblia há mais de 20 anos, tá? Há mais de 20 anos. E eu mapeei o comportamento do povo judeu. Mapeei uma parte, não todo, tá? Não sou um especialista em causas judaicas, mas eu mapeei uma parte do comportamento do povo judeu. E eu comecei a entender por que o judeu é o povo mais rico da terra. Por que o judeu é um povo tão próspero, tão abençoado? É um povo que aonde coloca a mão prospera, o que faz dá certo. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com mentalidade. Tem a ver com a construção da mentalidade. É um passo a passo. E eu comecei a estudar. Como é que eles pensam? Como é que eles agem? O que eles falam? Como é que eles se comportam? Qual o segredo? O que leva eles a ter tanto sucesso? Não sei se você sabe, mas Israel é uma população que tem. É um país que tem uma população de mais ou menos 13 milhões de pessoas. Detalhe. Somente 45% dessa população está em Israel. O restante está espalhado pelo mundo. 11% dos bilionários do mundo são judeus. O que faz esse povo tão rico? O que faz esse povo ser tão próspero? E deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Deixa eu te falar algo sério. Os princípios que eles seguem está na Bíblia que você lê. Está na Bíblia que você lê. A Bíblia que você lê. Os princípios do povo judeu estão na Bíblia que você lê. E por conta disso, entendendo, depois de tantos cursos, treinamentos, mentorias, livros que eu li, eu fiz um investimento de mais ou menos quase 70 mil reais. Olha isso. Eu fiz um investimento de quase 70 mil reais em treinamentos, capacitação, para que eu pudesse estar aqui hoje falando para você. Eu investi aqui, eu investi aqui milhões para destravar o que estava travado aqui. Eu fiz um investimento muito grande. Esse valor que eu investi em curso, em treinamento, em formação, em mentoria, é um bom valor. Mas eu fiz esse investimento por quê? Porque eu precisava adquirir o conhecimento certo. Você não precisa investir esse valor todo. Eu preparei um treinamento
baseado na prosperidade do povo judeu. Para você. Para você que precisa mudar a história da sua vida. Para você que precisa sair da situação que está vivendo agora. Um treinamento onde eu ensino você um passo a passo. Escuta isso. Um passo a passo para que você possa alcançar a sua liberdade financeira, para que você consiga mudar a sua mentalidade, para que você consiga mudar o seu ambiente, para que você consiga trazer segurança para a tua família, realizar sonhos e para que você consiga ajudar pessoas. Eu preparei um treinamento para você. Para você que diz, eu preciso mudar a minha vida, do jeito que tá não dá para continuar. Eu preciso urgente de uma saída, de uma solução. Você que tá aqui e diz assim, olha, Val, eu preciso, cara, do jeito que tá não dá para continuar. Então, eu preparei esse treinamento para você. Se você hoje está em busca de uma forma, tá? Eu vou ensinar ali no treinamento tudo aquilo que eu aplico na minha vida. Tudo que eu aplico na minha vida. E a maneira que eu descobri, que eu tive para poder ajudar você, a maneira que eu encontrei foi criando um treinamento acessível que você possa pagar, tá? É um treinamento que custa R$ 97,00. Se você for parar para ver quanto que é R$ 97,00 dividido, são 12 parcelas, tá? 12 parcelinhas. Valmir, o que é esse treinamento? Esse treinamento dos judeus nada mais é do que 12 parcelas de R$ 9,90. R$ 9,90. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro. O problema não é o dinheiro, tá? O problema não é o dinheiro. O problema às vezes é o quê? É que você não coloca como prioridade. Não coloca como prioridade. Tudo aquilo que você coloca como prioridade, você consegue resultado, tá? Se você for parar para analisar hoje, esse treinamento que eu estou ofertando para você aqui, deixa eu estar pegando aqui na tela para você ver, olha só, 12 parcelas de R$ 9,68. 12 parcelas. Será que você não consegue separar o que é 12 parcelas dividido em 12 vezes? Você pode dividir em 12 vezes, 12 parcelas. R$ 97,00 você pode dividir em 12 vezes. Será que você não consegue separar para investir no seu conhecimento, para investir na mudança da sua mentalidade, 12 parcelas de R$ 9,60? Já parou para pensar o que é R$ 9,60? Se você economizar todos os dias, R$ 1, R$ 2, R$ 5, você consegue pagar o treinamento. Por que eu não dou o treinamento de graça para você? Porque de graça as pessoas não valorizam. Eu já dei treinamento meu de graça para muitas pessoas e elas não valorizaram. Elas não valorizaram. Então se você está aqui, Valmir, eu quero entrar nesse treinamento, eu quero vivenciar essa mudança, eu quero entrar nessa atmosfera. Esse treinamento, ele é para você. Esse treinamento é para você. Você pode entrar nele. Você pode entrar nesse treinamento. Ele custa R$ 97,00. 12 parcelas de R$ 9,68 no cartão. Você pode fazer Pix, você pode pagar no boleto, da forma que você achar. Tem um link aqui, ó. Tem um link aqui embaixo, tá? Se você quiser, entra nesse link e participa. Entra, faz esse curso, participa do treinamento, adquire conhecimento, deixa eu ser o teu mentor. Você já me conhece, você já sabe que o que eu ensino não é pro mal. Grande parte de vocês já me conhece. Sabe que a forma como eu ensino é para prosperar, é para você mudar a história da sua vida. Eu recebi um chamado, uma missão. Se você quer realmente mudar a história da sua vida, aqui embaixo tem um link. Entra, faz a tua inscrição. É totalmente online, você pode fazer a hora que você quiser. Você tem acesso por 2 anos. Você tem 2 anos para acessar esse treinamento. Você pode acessar por 2 anos, pode assistir
quantas vezes você quiser. Valmer, quantas vezes eu assisti? Quantas vezes você quiser, você pode assistir. Quantas vezes você quiser, tá? Bota conhecimento aqui dentro, ó, destrava. São 10 aulas que eu preparei. Eu vou ensinar você vários segredos, os 10 segredos da prosperidade do povo judeu, tá bom? Eu quero fazer uma oração por você nesse momento e quero pedir a Deus para que Deus ele alcance você onde quer que você esteja. E eu faço votos, eu torço para que o Espírito Santo ele ilumine a sua vida, a sua casa e a sua família, tá bom? Feche seus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença nessa noite e eu quero aqui, Senhor, apresentar a vida de cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que através da Tua presença, do Teu Espírito, a Tua luz possa brilhar no coração de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe da necessidade, da dor e do sofrimento que muitas delas estão vivendo. Pessoas que estão passando por uma situação de extrema necessidade. Estão enfrentando, meu Pai, uma adversidade muito grande aos olhos delas. Mas eu sei que o Senhor é aquele que pode e vai tirá-las dessa situação. Eu te peço, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre a vida do Teu povo, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui comigo. Faz a luz brilhar no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor. Senhor, tira tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de viver o que ela nasceu para viver, a prosperidade e a abundância que ela nasceu para viver. Senhor, tira da vida dela. E eu te peço, Senhor, prospera as mãos do Teu povo, abençoa tudo que essa pessoa colocar as mãos, onde quer que ela vá, onde quer que ela coloque as mãos, que ela seja abençoada e bem-sucedida, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, abençoa o Teu povo, os Teus filhos, Senhor, que se levante um exército de pessoas para prosperar, para mudar a história das suas vidas, Pai, que se levante um exército. Eu quero apresentar nas Tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas e te agradecer, porque eu sei que o Senhor está cuidando de cada uma delas. O Senhor está operando na vida dessas pessoas e o Teu nome será glorificado. Senhor, abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja. Eu entrego nas Tuas mãos e declaro prosperidade e abundância na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, se você quer estar comigo nesse treinamento, aqui embaixo tem o link. Espero poder te ajudar. É a forma que eu encontrei de ajudar você. É a forma que eu encontrei de trazer um conhecimento específico, à luz da Bíblia, que vai trazer clareza para você, que vai fazer você prosperar, que vai proporcionar você nascer aquilo, viver aquilo que você nasceu para viver. E como eu tenho dito, você nasceu para dar certo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, fique na paz e conte comigo. Estamos juntos.